Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade e nesse continuaremos o nosso bate-papo a respeito do futuro do Espiritismo. No primeiro vídeo falamos dos períodos que Allan Kardec idealizou para a doutrina espírita, falamos também sobre o processo de transformação da doutrina espírita numa crença geral. E nesse vídeo, especificamente, nós vamos falar sobre os dois instrumentos que, a meu ver, numa opinião particular, podem ajudar e muito o Espiritismo chegar nesse estágio de crença geral para toda a humanidade. E lembrando que explicamos a questão da crença geral, que volto a repetir nesse vídeo, para aqueles que não viram o primeiro, e para aqueles que não viram o primeiro vídeo, por favor, vejam para entenderem de forma mais profunda a proposta desse segundo vídeo. O primeiro vídeo se encontra aqui nos comentários do nosso vídeo, ok? Então, para início de conversa, o que precisamos mudar como espíritas, como membros desse movimento espírita, para que o movimento espírita possa ser transformado numa crença geral? Bom, a meu ver, são dois elementos. O primeiro é o livre pensamento e o segundo, o tipo de pensamento sistêmico. Eu vou explicar cada um deles. O livre pensamento, e nós temos que ter muito cuidado nessa conceituação, porque Allan Kardec vê de uma forma mais ampla, o livre pensamento é aquele que não se subordina a nenhuma instituição, a nenhuma tradição e a nenhum dogma. É um pensamento primordialmente científico, lógico, racional, ok? Em parte da questão, mas dessa forma, esse pensamento pode se transformar em algo materialista. E é isso que Allan Kardec prevê num dos seus pensamentos, num dos seus textos na doutrina espírita. E é isso que agora vou ler parte de um artigo publicado por Allan Kardec na Revista Espírita de 1867, que nos faz ver a coisa de uma forma mais ampla. Acompanhamos. Em sua concepção mais larga, o livre pensamento significa livre exame, liberdade de consciência, fé raciocinada. Ele simboliza a emancipação intelectual, a independência moral, complemento da independência física. Ele não quer mais nem escravos do pensamento, nem do corpo, porque o que caracteriza o livre pensador é que ele pensa por si mesmo e não pelos outros. Olha que coisa importante, né? Em outros termos, sua opinião lhe é própria. Assim, pode haver livres pensadores em todas as opiniões e em todas as crenças. Nesse sentido, o livre pensamento eleva a dignidade do homem. Dela faz um ser ativo e inteligente em vez de uma máquina de crer. Então, Allan Kardec, de uma forma muito interessante, ele prevê que o livre pensamento ele não pode tentar destruir o pensamento religioso. Ele tem que transformar esse pensamento religioso dogmático, esse pensamento religioso que tomou cunhos de institucionalidade. E o que é institucionalidade? São as convenções feitas pelas instituições a respeito daquilo que alguma coisa é. Convenções, ou seja, a Igreja Católica achou que Jesus é Deus, então, portanto, Jesus é Deus. Tudo que fugir disso, um profitente da Igreja Católica não pode crer. É só um exemplo, né? Até um exemplo de uma crença nociva. Muitos espíritas interpretam
como sendo o sofrimento nessa vida o pagamento de erros de vidas anteriores. Isso é uma convenção que se faz através de uma crença nociva por falta de estudo, quando na verdade nós não precisamos pagar nada. Nós temos que nos educar perante a lei divina e simplesmente sofremos os efeitos da lei de causa e efeito, né? Os efeitos das causas daquilo que nós produzimos, e automaticamente, numa outra vida, em vidas posteriores, nós vamos ser postos, não por punição, mas por necessidades de educação, nós vamos ser postos em corpos, em contextos sociais e famílias de acordo com a nossa necessidade evolutiva. Não tem nada de ser punido, não tem nada de pagar. Ah, mas e as expiações? As expiações são o resultado de renitência no erro. Várias e várias vidas errando da mesma forma, né? E aí, automaticamente, a mente viciada vai interferir no campo perispiritual, no corpo espiritual. E esse corpo espiritual, por sua vez, numa próxima encarnação, vai, por via de regra, interferir na formação do novo corpo físico. E aí vem as limitações de ordem tanto mental quanto fisiológicas. E é uma questão muito simples. Então, o livre pensamento, ele é a mola mestra. Ele, como Allan Kardec não tão bem explicita, ele não quer nem escravos do corpo e nem da mente. Ele quer pessoas autônomas, sem se considerarem autossuficientes. Isso é muito importante nós falarmos. Uma coisa é você ter autonomia de pensamento, autonomia de decisão, que pressupõe liberdade de pensamento e liberdade de consciência, de você ser, de você pensar aquilo que você quer, aquilo que você necessita expor, realmente aquilo que você está sentindo. Outra coisa é você fazer convenções para ser aceito no teu grupo. Muitas vezes deixamos de falar determinadas coisas na nossa casa espírita com medo de sermos afastados ou de não sermos mais amados como nós pensamos que nós somos, muitas vezes, né? No mecanismo de autoilusão. Mas o fato é que nós precisamos sempre seguir os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. A nossa fala tem que retratar exatamente o que nós estamos pensando e o que nós estamos sentindo. Eu sei que isso gera consequências que aparentemente, do ponto de vista imediatista, parecem ruins, mas do ponto de vista da vida espiritual, falar e agir de acordo com os pensamentos e sentimentos é uma questão imprescindível para nós crescermos, nós progredirmos espiritualmente. Então o livre pensamento, ele é autônomo, mas ele não é autossuficiente. Ninguém sabe de tudo sozinho, ninguém consegue dar conta de um projeto sozinho. Nós precisamos da força de trabalho e da força de reflexão de várias pessoas juntas. Por isso, nós vivemos em sociedade. Então o livre pensamento, ele é capaz de reformar as instituições a partir delas mesmas. Vocês veem um exemplo na antiga Boêmia, que hoje é parte da República Tcheca e parte da República Eslovaca, né? Nós vemos lá Jan Hus, que alguns até dizem, a termos somente de curiosidade, que seria uma das reencarnações de Allan Kardec. Mas Jan Hus, dentro da própria igreja, como livre pensador, questionou os princípios da própria igreja, as interpretações das escrituras. Portanto, ele era um membro do catolicismo, mas livre pensador e tentando reformular o pensamento a partir da sua capacidade de autonomia. É só um exemplo dentre inúmeros que poderíamos citar aqui. E uma outra face daquilo que eu acho que preciso, que é necessário para nós chegarmos a essa categoria de crença geral,
no Espiritismo é o pensamento sistêmico, mas não é aquele pensamento sistêmico combatido por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. Aquele sistema que ele fala é um sistema fechado, é um sistema que, como ele mesmo diz, o seu autor o elabora e tudo que fuja daquela teoria não é abarcado ou não é explicado. É diferente desse pensamento sistêmico aberto proposto por alguns pesquisadores, sobretudo a partir da década de 70. Então esse pensamento sistêmico ele prevê que a pesquisa científica, empírica, experimental é muito importante, mas ela por si só não é capaz de dar conta de todas as informações e todas as explicações do que acontece tanto com a natureza quanto com o ser humano. É necessária aí uma interdisciplinaridade que realmente funcione em harmonia, a fim de que um conhecimento complemente o outro. Entendem como é que funciona esse pensamento sistêmico? Então não é uma teoria fechada, não é um conjunto teológico que diz que é isso e acabou, dogmático, ou não é materialista, é um conjunto que leva em conta, sim, o método científico, mas que leva em conta também a criatividade que a arte pode nos oferecer, a intuição, a espiritualidade. Muitas vezes esse pensamento sistêmico se baseia inclusive nas religiões e filosofias mais antigas da humanidade, como o hinduísmo, como o budismo e etc., para que se faça uma síntese do pensamento. Então eu acho que gradativamente e com um bom diálogo intercultural, e eu falo intercultural porque eu não acredito que o Espiritismo seja uma religião, apesar de ter implicações filosóficas e religiosas, o Espiritismo para mim é uma ciência. E é essa credencial que, a meu ver, o caracteriza como uma crença geral no futuro. Esse conceito do Espiritismo como ciência que vai realmente levar a doutrina espírita a se transformar numa crença geral, e não o conceito de religião, porque religião reduz, né? Reduz o conhecimento muitas vezes a esse sistema fechado. E é isso que a gente tem que ter cuidado, com essa forma fechada de pensar. Então nós temos que começar a expandir nossa consciência, o que não quer dizer fazermos mistureba de espiritismo com física quântica, porque a física quântica tem um objetivo de estudo que é a matéria, o espiritismo tem um objetivo de estudo que é o mundo espiritual, mas ambos se complementam, como queria Kardec lá na Gênese. Ou ainda fazermos mistureba de outras religiões com espiritismo, de práticas religiosas com os princípios espíritas. Apesar que se fizermos, melhor dizendo, um estudo dirigido da essência do pensamento budista, da essência do Bhagavad Gita e de tantos outros livros de cunho hinduísta, nós vamos ver muitos pontos de toque com a doutrina espírita e com o pensamento do Cristo. E Allan Kardec nos orienta a fazer esse tipo de estudo, que é, claro, para uma mente mais madura, que realmente sabe diferenciar uma coisa da outra e sabe também convergir quanto é necessário. Então, não deixemos de emitir os nossos próprios pensamentos baseados em argumentos cada vez mais consistentes. Portanto, é necessário o estudo, a pesquisa. Allan Kardec dizia, isso ele falou em várias partes da obra dele, que para entendermos a doutrina espírita é necessário um estudo continuado e sério. E, claro, demorado, porque essas coisas vão amadurecendo gradativamente dentro de nós. Então é seriedade,
um método que o próprio Allan Kardec deixou, e a experiência vem com o tempo, mas é necessário o esforço, a perseverança na pesquisa. É a nossa visão a respeito de como o Espiritismo pode vir a se transformar numa crença geral para a humanidade. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe para que ele chegue a mais pessoas através da plataforma do YouTube. Meu nome é Marcelo Furtado. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se. Se gosta do nosso trabalho e acha que ele é de utilidade para a divulgação da doutrina espírita, se você já é inscrito no canal, você pode tocar o sino ao lado do botão de inscrição para receber notificações a respeito de vídeos novos. Muito obrigado por ter estado conosco até o final do vídeo. Muita saúde, paz e realizações.